Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje nós vamos falar sobre aprender a aprender. Interessante, né? Vamos ver. Alvin Toffler, um grande pensador norte-americano, falou o seguinte: os analfabetos do próximo século, do século XXI, não serão aqueles que não saberão ler ou escrever. Serão aqueles que não souberem aprender, desaprender e reaprender. Muito interessante, porque a gente está em época diferente. Nós temos uma época diferente do que existia há 40, 30, 50, 60 anos atrás. Hoje nós estamos na era da informação, onde o acesso ao conteúdo é muito mais dinâmico. Tem muito mais conteúdo para a gente poder aprender, mas também desaprender e reaprender ou um conteúdo que foi atualizado ou um novo conteúdo. Então é interessante quando a gente fala sobre aprender, desaprender e reaprender, de forma que você tenha sempre aquele melhor conteúdo, o conteúdo mais atualizado, para que seja útil para o seu dia a dia, para o seu trabalho, por exemplo, como servidor. Então, por que é importante? Porque o mercado ele é desafiador, porque as suas atribuições são mais desafiadoras. Há 40 anos atrás, praticamente não existia o computador pessoal, não era tão difundido como é hoje, mas hoje todo mundo praticamente tem que utilizar um computador, um smartphone, a tecnologia está aí. E a pessoa que vai se diferenciar, o servidor que vai se diferenciar, é aquele que sabe se atualizar, desaprender e reaprender. É preciso mais, é preciso fazer mais, é preciso apresentar mais, é preciso oferecer mais. Porque a concorrência, a competição, ela é acirrada, ela é grande. Ok? Agora, dois aspectos importantes quando a gente fala em aprender, desaprender e reaprender. O processo de aprendizado, eu vou trazer dois aspectos, de vários, dois aspectos muito importantes. Um primeiro aspecto é o que a gente chama de características sensoriais de cada pessoa, de cada aluno, de cada aprendiz. E a segunda é o que a gente chama de o tripé ACP. Vamos falar sobre cada um deles por alguns minutos. O primeiro eu posso dizer que esses canais sensoriais, o que a gente apelidou de VACOG, eles são a maneira como cada ser humano percebe o mundo. Então, nós percebemos através da visão, o V, da audição, o A, o C é a sinestesia, são a percepção no corpo. A gente está falando do O, do olfativo, a gente pelo cheiro, pelo perfume, e o gustativo, que é o paladar. Então, nós percebemos o mundo dessa forma. Tudo que acontece no mundo, nós percebemos através desses sentidos. Então, é importante perceber também que, através desses sentidos, é que nós aprendemos sobre determinado conteúdo. Algumas pessoas são mais visuais. Algumas pessoas aprendem olhando, vendo. Outras pessoas aprendem escutando. Né? Gravam uma aula e aprendem escutando. Algumas pessoas preferem um audiobook, um livro em áudio, do que ler um livro. Outras pessoas preferem a experiência sensorial, estar no lugar, praticar. Outras reconhecem o mundo pelo cheiro. Você tem uma memória olfativa ou pelo paladar. Então é importante perceber que os canais sensoriais são muito importantes no teu processo de aprendizado. Então, o que eu posso dizer é, a partir desses canais sensoriais é que nós percebemos o mundo, como a gente tinha falado. Na medida em que você, servidor, percebe que a maneira como você aprende é mais, porque você tem um canal sensorial visual mais apurado, você vai buscar, então, aquilo que você percebe olhando. Ali vai ser o teu melhor aprendizado. Talvez não seja copiando, talvez não seja escutando, mas é o vendo, é aquela velha história. Será que precisa desenhar para a pessoa entender? Talvez, no caso da pessoa visual, sim, talvez precise. Mas aquela outra pessoa que seja mais auditiva, talvez ela não vai nem prestar muito atenção naquilo que está sendo mostrado, visto. Ela vai se preocupar mais em gravar a aula, gravar o conteúdo, para depois escutar. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem também o tripé ACP, que é o segundo aspecto que eu trouxe para você.
O primeiro pé desse tripé é a atitude. O segundo é o conteúdo e o terceiro é o procedimento. O que é isso? A pessoa que quer buscar conhecimento, que quer adquirir algum conhecimento, ela tem que ter a atitude de buscar esse conhecimento. Não adianta ficar sentada que o conhecimento não vai vir por osmose. Então ela tem que buscar, ela tem que ter uma atitude de ir buscar esse conteúdo. Ela tem que ter essa vontade, uma postura ativa, a decisão de agir. Levanta e vai. Então é isso que ela tem que fazer. É o primeiro pé, o primeiro pilar desse tripé. O segundo aspecto é o conteúdo. Porque não basta só ela ter atitude, mas ela tem que ter atitude para buscar um determinado conteúdo. Um conteúdo que seja útil, um conteúdo que seja aplicável no seu dia a dia profissional, um conteúdo que vai fazer com que ela se diferencie, que a inspire, que a motive. Então, o segundo pilar desse tripé é o conteúdo. E o terceiro, finalizando, é o procedimento. O indivíduo tem a atitude, a vontade de agir, ele vai e age. Ele tem o segundo pilar, que é o conteúdo que ele necessita, ou o conhecimento que ele necessita. O terceiro é o como, é o procedimento. Qual vai ser o processo dele de aprendizado? Qual vai ser o processo dele de adquirir aquele conhecimento? Então, esse é um conjunto de passo a passo, um conjunto de passos que cada pessoa deve identificar sobre si. Algumas pessoas preferem estudar durante o dia, outras rendem mais durante a noite, outras preferem tirar um pouquinho da hora do almoço e fazer uma leitura. Cada um tem a sua fisiologia, cada um tem o seu esquema, o seu ritmo. É importante conhecer e criar este seu procedimento. Algumas pessoas fazem uma programação para estudar. Ah, mas você está falando, Alexandre, de um conteúdo, mas eu já sou concursado, eu já sou servidor público. Não, mas o processo de aprendizado ele é contínuo. Não estou falando de um concurseiro. Você foi concurseiro. Eu estou falando do aprendizado contínuo, a busca constante por conhecimento para ser um melhor profissional, uma melhor pessoa, tá certo? Então, a gente tem que levar em consideração que não basta só entender o que é o VACOG, não basta só entender o tripé ACP, mas a ideia é, e por onde que eu começo? Você pode começar refletindo e fazendo algumas perguntas a si mesmo. Por exemplo, o que você já sabe sobre determinada área do conhecimento? Porque alguma coisa você sabe. E mesmo que você não saiba nada sobre aquele determinado assunto, então a conclusão é, não sei nada. A segunda pergunta é, como aprendi o que eu já sei? Porque alguma coisa você já sabe sobre qualquer coisa. Então você já aprendeu. Como você aprendeu? Isso é muito importante para você começar a mapear o seu processo, o seu procedimento para poder adquirir novos conhecimentos, novos conteúdos. E como aprender o que eu não sei ainda. Então, é uma análise que você faz para poder identificar o que eu não sei, o como que eu vou fazer. Talvez esse como venha de como você já tinha aprendido alguma outra coisa no passado. Tá certo? Então é importante você entender que o seu aprendizado de aprender, ele não é algo simplesmente que começa agora. É necessário você buscar na sua história o seu conhecimento sobre si mesmo. Aprender sobre si mesmo, para depois aprender sobre outros conteúdos. Então, depois partir para outras questões. Por exemplo, quais são minhas expectativas com relação a esse conhecimento? Como me sinto quando estou aprendendo? Isso é muito importante. Se você se sente obrigado, se você se sente martirizado, se você se sente infeliz adquirindo conhecimento, talvez o formato, o procedimento não esteja sendo o mais adequado. Tem que ser algo prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser bacana você buscar esse conhecimento. Quais são os meus hábitos de estudo? De novo, é pela manhã, é à noite, é durante o dia, é lendo, é escutando. Como que você faz? Fazendo resumos. O que já funcionou para mim antes? Talvez o que funcionou no passado pode vir a funcionar novamente. É uma questão só de você perceber isso. Devo ir mais rápido ou mais devagar? Entenda o seu tempo. Como eu costumo aprender? Então,
São algumas perguntas que você pode fazer e há outras com o objetivo de entender como que você aprende. Isso é o mais importante. O servidor aprendiz, ele precisa assumir esse papel de protagonismo no seu conhecimento, na busca do seu conhecimento, no seu aprendizado, desaprendizado e reaprendizado. Não é uma questão de alguém oferecer uma sala de aula, oferecer um computador para uma aula virtual. É você ter autonomia, você, servidor, ter autonomia de buscar esse conhecimento. Qualquer que seja o meio, qualquer que seja o caminho, mas é importante, porque o analfabeto do século XXI vai ser aquele que não é que já passou num concurso, que já é um servidor, que já é capacitado, mas é aquele que não souber trocar conhecimentos, desaprender o que não necessita e reaprender ou aprender coisas novas. Sobre esse programa de hoje, dúvidas, comentários, sugestões de temas para próximos programas, escreva para a gente no souservidor@folhadirigida.com.br. O nosso intuito aqui é sempre te oferecer conteúdos que agreguem para a sua carreira, porque o nosso compromisso é com o sucesso da carreira pública.